a mãe de um dos meus pacientes, ela mandou um WhatsApp dizendo assim: Sandrinha, isso é inédito. Ele não gosta de ir para nenhuma terapia, mas com você é diferente. Ele se arruma e ele quer ir. Ele nunca reclama para ir para o seu atendimento. Você o encantou. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo PP Rumo aos 15K. A série Tudo da Psicopedagogia, eu te conto. Aqui eu discuto estratégias que vão fazer você viver da psicopedagogia faturando 15K por mês. Eu sou a Sandrinha, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e também especialista em educação inclusiva. O nosso tema hoje é Desperte o desejo de voltar após a primeira consulta. Neste episódio, eu vou te contar com um enfoque muito especial como despertar em seu paciente o desejo de voltar para o segundo dia de avaliação. Pode parecer algo tão insignificante, mas eu te garanto que não é. Tenho certeza que vai concordar comigo após ver este vídeo. Atenção! Despertar o desejo de voltar, ao contrário do que muitos profissionais pensam, não significa que o seu consultório vai virar uma sala de diversões infinitas e sem limites. Ou ainda que você só vai oferecer ao paciente aquilo que ele quer e também aquilo que ele gosta muito. Não, não é isso. E também não vai ficar dando presentinhos para ele, não. É claro que não. Significa que fazendo apenas 2 perguntas para os responsáveis antes do primeiro encontro de avaliação com o seu paciente, lá na anamnese, você terá a resposta para pensar na utilização de materiais e desenvolver também estratégias simples para um primeiro atendimento muito eficiente, que desperte em seu paciente o desejo de voltar para a próxima consulta. Isso vai te ajudar a seguir rumo aos 15K, porque vai gerar nele a sensação de bem-estar, de envolvimento e um desejo grande de estar junto com você. Eu lembro que quando eu iniciei a minha caminhada, a minha vida como psicopedagoga, eu costumava seguir algumas anamneses pré-determinadas e estas perguntas não estavam em nenhuma delas. Eu confesso que faz tanto tempo que eu as incorporei na minha prática, na minha primeira entrevista com os responsáveis dos meus pacientes, que eu já não lembro quando foi que eu comecei a fazer essas 2 perguntinhas. Só sei que elas são bem importantes. Eu comecei a fazer essas perguntinhas faz muito tempo mesmo, gente, então não consigo lembrar. Essas perguntinhas foram sugeridas por uma mentora que eu tinha contratado na época, e eu garanto, faz total diferença. Eu percebia que os meus pacientes desejavam voltar no segundo dia e pela forma como eles chegavam, pelos relatos, as lembranças que eles guardavam do nosso primeiro encontro e a expressão de felicidade deles, era evidente que eu tinha despertado neles o desejo de estarem ali comigo, de voltar para o nosso próximo encontro. Eu percebi também que quando eles desejam voltar, os pais ficam mais confiantes e seguros no processo de avaliação, menos aflitos com o que estamos fazendo juntos. Afinal, quando os filhos reclamam ou fazem alguma queixa, os pais ficam preocupados se o que a gente está fazendo está certo, se eles estão fazendo o melhor para o filho deles. Portanto, sim, gente, o desejo dos pacientes de voltar para onde estavam com você, de estar com você, contribui muito no sucesso rumo aos 15K. O mais marcante para mim, e que confirmou que eu já vinha observando, foi quando um dia, à noite, a mãe de um dos meus pacientes, ela mandou um WhatsApp dizendo assim: Sandrinha, isso é inédito. Ele não gosta de ir para nenhuma terapia, mas com você é diferente. Ele se arruma e ele quer ir. Ele nunca reclama para ir para o seu atendimento. Você o encantou. E isso sobre um paciente, gente, que tinha o diagnóstico de TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Para mim, este é um dos transtornos que mais interferem na disposição deles para realizar aquilo que a gente solicita para eles. Esse relato veio um tempo depois já do início dos nossos atendimentos e eu já o considero uma grande vitória. Pode ter certeza, gente, de que eu não fiz nada de mágica, não. Eu apenas segui o que eu te conto aqui. Tem uma outra orientanda minha também, que ela comentou que entender a importância de despertar no paciente o desejo de voltar foi um divisor de águas. E desde então, todo o processo de avaliação decorreu de maneira muito mais rápida e eficiente. Ela contou que em nenhum documento de anamnese tinha encontrado estas 2 perguntinhas,
mas que hoje ela não as deixa de forma alguma. Ela faz em toda a entrevista inicial com os pais os responsáveis de cada um dos pacientes que chega até ela. Ela, assim como eu, nunca mais deixou de fazer essas duas perguntinhas. Incorporamos mesmo isso na nossa prática e não abandonamos mais. Até porque é algo rápido, pode ser feito a partir de qualquer queixa e demanda que chegue até o seu consultório. Duas perguntinhas, você deve estar se perguntando assim, né? Mas só duas perguntinhas? Sim, gente, isso mesmo. São apenas duas perguntinhas e elas são suficientes e determinantes para você definir algo que vai ser um diferencial na sua caminhada rumo aos 15K, já no início do processo de avaliação. O melhor de tudo, pessoal, isso não depende de altos investimentos ou horas de estudos e preparação. Também não se refere a nenhuma fórmula mágica, não. Algo que a gente pensa que tem que ter um poder extraordinário para que o paciente, até mesmo aquele com comportamento mais resistente, tenha desejo de voltar para o segundo atendimento. Além disso, e o mais importante, é uma das melhores formas de conseguir promover mais envolvimento do paciente durante todo o processo de avaliação. Afinal, a gente sabe, né? O processo de avaliação ele é bem importante e é importante que o paciente esteja envolvido, que ele esteja desejando participar. É aspecto fundamental, inclusive, que ele queira estar ali, que ele pertença àquele momento, que ele se coloque todo presente ali no momento da avaliação. Só por esse motivo, já é importante despertar nele o desejo de voltar, desde a primeira consulta. Agora, para contribuir na sua caminhada rumo aos 15K, eu vou te contar exatamente como fazer isso. Pergunte aos responsáveis algo que o paciente gosta, que ele gosta muito, que ele adora. E pergunte também algo que não gosta, nem um pouco, que ele não suporta. Ó, duas perguntinhas. Algo que o paciente gosta, que ele adora, que ele ama. E algo que ele não gosta, que ele não suporta, que ele não quer nem ver pintado de ouro pela frente, como eu costumo dizer. Sabe, gente, eu vejo muitas psicopedagogas, principalmente aquelas que estão iniciando na profissão, muito preocupadas em conquistar o seu paciente no primeiro encontro, né? E ainda desejando saber como iniciar esse processo de avaliação. Você concorda que se o material não for por si só atrativo e se os pacientes não estiverem ali envolvidos com você, se a intervenção não for adequada, muitos deles vão apresentar comportamentos menos receptivos para aquilo que você precisa e pretende investigar? Então, gente, eu te conto aqui a melhor forma de ter uma primeira consulta de avaliação de muito sucesso e de fazer o paciente ter desejo de voltar para o próximo encontro. Não se preocupe tanto com materiais diagnósticos, com testes, com avaliações padronizadas nesse primeiro momento. Preocupe-se em conquistar o seu paciente. Ah, gente, eu lembrei de uma coisa agora. Aconteceu esses dias. Estava aqui no consultório, tinha terminado de atender uma menina de 6 anos. Quando eu me despedi dela, essa paciente saiu do consultório, encontrou com o pai, e ela disse assim: pai, a gente pode voltar amanhã? Aí eu expliquei, né, para ela que amanhã eu não poderia vê-la, enfim, mas que nós nos veríamos daqui 2 dias. E ela vibrou, sabe quando eles dão aquele pulo assim, oba! Ela vibrou muito. E eu confesso, gente, eu amo quando isso acontece, né? É tão bom quando eles mostram que gostaram de estar com a gente, que querem voltar. E assim também, de maneira tão espontânea, é melhor ainda, né? Bom, se deixar, eu vou ficar aqui falando, contando as minhas histórias de felicidade na profissão e eu até me perco aqui no foco do que eu quero te contar hoje. Então, vamos voltar lá. Tenha nessa primeira consulta algum material com algo que ele gosta muito. Eu chamo isso de elemento isca. Em outro vídeo, eu te conto mais sobre os elementos iscas. Estes elementos iscas são extremamente importantes nesse primeiro momento, tá? No primeiro dia da consulta de avaliação, tenha de preferência mais de um material, uns 2 ou 3, que vão ser esses elementos iscas. Claro, pense nos materiais sempre de acordo com a idade e com o que você investigou na anamnese. Tenha os materiais, estes elementos iscas, visíveis desde o momento em que ele entrar no consultório, misturado com outros ali.
Mas certifique-se sempre de que ao entrar, ele bate o olho, ele vai enxergar, ele vai ver aquele material entre outros que você tem. Deixe-os chamando a atenção e ao mesmo tempo meio camuflados entre os outros, entendem? O que eu quero dizer é que o paciente terá sua atenção voltada para esse material, mas não vai percebê-lo como sendo único e também não sendo algo que você já sabia que ele gostava. Ao contrário do que você pode pensar, não ofereça para ele estes materiais dos elementos iscas, estes materiais específicos daquilo que ele gosta. Você pode dizer assim: olha os materiais e jogos que nós temos, mas não oferece de maneira direta. Mostra todos que você separou e que tem estes materiais de preferência dele ali no meio. Mostra todos e pergunta se ele quer fazer alguma coisa. Pergunta até que ele pegue esse material espontaneamente, ou te peça, ou te fale que gosta daquilo ali. Aí sim você pergunta se ele gosta. Sim, gente, é isso mesmo. Você vai perguntar se ele gosta como se você ainda não soubesse disso. Quer saber o porquê? Porque é a forma que ele, o paciente, tem de querer te contar o primeiro aspecto pessoal, sem que você faça qualquer tipo de pergunta direta. É a forma de ele espontaneamente te mostrar algo que é dele e que ninguém precisou te contar antes. Você pode dizer que também gosta muito, só então propondo o uso do material. Lembre-se de dizer de maneira muito espontânea: nossa, eu também gosto muito disso aqui. E aí sim você diz: ah, vamos jogar, vamos fazer. E aí sim você está propondo. Quando você diz que você também gosta, num primeiro momento, daquele elemento lá, no primeiro momento você diz que você gosta, você cria empatia, você está formando essa empatia entre vocês. Isso é bem importante para que ele se conecte contigo. Eu te ajudo a faturar 15K por mês, certo? Vivendo da psicopedagogia. Então, é evidente, gente, que eu não vou te dizer para cada vez que tem um novo paciente sair por aí comprando algo novo, de forma alguma. O melhor do que eu te conto aqui é que você pode criar esse material. Caso você já tenha algum material que seja do interesse do paciente, não precisa ser nada comprado. E se você não tem, é bem importante que você possa fazer. Você não precisa comprar um material novo. É fundamental que esse material tenha um viés bem lúdico, que não seja uma atividade formal de aprendizagem. Afinal, a aprendizagem é justamente onde ele tem dificuldade, onde a dificuldade dele aparece mais. Até porque se não fosse assim, né? Ele não teria encontrado você, os pais não teriam te procurado ou a escola não teria encaminhado. E talvez até, gente, o paciente já saiba disso. Ele saiba que ele tem dificuldade, ou perceba, ele sente isso em diferentes situações da vida dele. Então, não é nada indicado que num primeiro momento, um primeiro material, possa expor o paciente a uma situação de frustração. No caso da primeira consulta de avaliação, o elemento isca precisa ser um material atrativo, do gosto dele, mas também algo de domínio, algo que o faça se sentir bem, em que ele possa te mostrar algo que ele domina, que ele consegue fazer. Você vai deixar ali o material visível, conforme a gente já comentou, e dizer que você também gosta, vai criar conexão, empatia. E acredite, o paciente sentir-se conectado com você é o primeiro e eu diria até o mais importante passo para que todo o restante do processo siga com sucesso. Talvez você pense que num primeiro encontro de avaliação, assim, onde você não tem uma avaliação formal, específica para fazer com ele, mas sim um material, um jogo, alguma coisa que você separou, sabendo do gosto dele, você pode pensar, poxa, mas uma avaliação assim é perda de tempo. Você, né, precisa rapidamente fechar essa avaliação, precisa investigar todas aquelas queixas que as famílias trouxeram ou ainda os professores indicaram. Pois eu te conto, gente, não é. Não é perda de tempo. Sabe por quê? Simplesmente porque quando o paciente não se conecta com você, tudo no processo de avaliação vai ficar bem mais complicado. Quando ele não se conecta, não simpatiza, não tem desejo de estar com você nas propostas que você faz, a tendência é evitar o que você propõe. Nesse caso, toda avaliação vai ficar prejudicada. Você pode ter dúvidas sobre o que avaliou, afinal de contas, ele não se mostrava tão envolvido, não estava atento, não estava tão presente, ele queria fazer outra coisa.
Então, você pode ficar com muitas dúvidas, inclusive tendo que repetir alguns processos avaliativos. Então, gente, segue esta estratégia, pois eu te garanto que vale a pena, vale mesmo. Tenho certeza de que ter um paciente totalmente conectado a você, atendendo às suas propostas, agiliza muito o processo de avaliação. Assim como também eu tenho certeza de que um paciente que deseja voltar e que mostra isso para os seus pais, para os responsáveis, contribui muito para o sucesso rumo aos 15K. Ah, gente, um outro fator bem importante mesmo. Nesse primeiro encontro com o seu paciente novo, primeiro dia da consulta de avaliação, lembre-se de não ter nada à vista dele que seja algo que ele não gosta. Pelo menos não nessa primeira consulta. Isso é tão importante quanto ter algo de que ele gosta. Quando você tem algo à vista ou oferece algo na primeira consulta de avaliação que não é interesse do paciente, que é algo que ele não gosta ou que ele tem muita dificuldade, você prejudica a conexão dele com você, prejudica o desejo de voltar, porque ele pode até pensar assim: ah, em algum momento ela vai me oferecer aquilo ali. Pode inclusive lembrar de situações onde isso já aconteceu e ele se sentiu frustrado. Então, isso certamente não te ajuda a seguir rumo aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. Já vou aproveitar, pessoal, e vou dar aqui para vocês umas dicas de quando ele chegar para o próximo encontro, tá? No segundo encontro. Faz de conta que ele já tá ali super empolgado, chegou no segundo encontro, todo feliz, e aí você precisa avaliar as habilidades cognitivas necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem, certo? Então, pensa na queixa que levou o seu paciente até você e nestas habilidades que precisam ser avaliadas. Nesse material que você já sabe que ele gosta, dos gostos dele, sabendo dos interesses deles, você pode montar um material ou pegar algum até que você já tenha aí no seu consultório, na sua sala de atendimento, envolvendo aquilo que você sabe que já é do gosto dele. Você pode dizer assim, por exemplo: ah, já que você gosta de dinossauros, eu trouxe esse jogo para a gente fazer junto. Ao dizer isso, o paciente também percebe que você se importou com os interesses dele, com aquilo que ele gosta. Ele percebe que você não esqueceu nesse período que vocês ficaram sem se encontrar, e isso é muito importante. Um exemplo: vamos supor que você já sabe que ele gosta de super-heróis e você precisa avaliar a memorização. Pega um jogo de memória de super-heróis e propõe fazerem juntos. Ou ainda, vocês podem montar fichas, onde vocês têm lá uma sequência com 4 super-heróis. Depois você esconde a ficha e pede para ele te contar quais que apareciam ali. Pode montar outras fichas também com 6 super-heróis e seguir o mesmo procedimento. Outro exemplo: vamos fazer de conta que o seu paciente gosta de animais do mar e precisa avaliar raciocínio lógico sequencial. Você pode imprimir em uma folha algumas sequências lógicas com imagens destes animais, que aí no final ele tem que completar com o elemento que faltava. Ou ainda você pode dispor de fichas alinhadas em sequência lógica e pedir para ele completar o que é a última ficha que está faltando. Estes animais podem ser cartelinhas com os animais, e aí você faz, ou se você já tem de algum jogo, você pode até aproveitar, né? Você pode produzir esse material ou usar esses que você já tem, colocar a sequência e aí você pode pedir para ele completar. Nesse caso, você precisa ter animais que se repitam. Por exemplo, estrela do mar, baleia, estrela do mar, baleia, estrela do mar. O que vem depois? Ou ainda você pode fazer alternando, né? Vamos supor, peixe, golfinho, golfinho, peixe, golfinho, golfinho, peixe, golfinho. O que vem depois? Então, você pode dispor dessas fichas alinhadas em sequência lógica e pedir sempre para ele completar. Se você tiver algum material pronto, fica até mais fácil, você já pode usar. Ou, qualquer coisa, você pode também criar. Você pode, nesse caso, já avaliar 2 tipos de sequência, gente. Sequência linear simples ou sequência linear alternada. Então, você já tem aí um material que é do gosto dele e que também você vai utilizar para avaliar uma habilidade cognitiva dele.
Antes, gente, eu falei do dinossauro, lembra? Você pode fazer, por exemplo, vamos supor que você tenha aqueles dinossauros de brinquedo. Você faz um pacotinho com um monte de dinossauros de brinquedo, coloca os dinossauros assim sobre a mesa, e aí ele tem que observar esses dinossauros e você retira um deles, sem que o paciente veja. Você pede lá para ele fechar os olhinhos e aí você retira um dos dinossauros. E ele precisa te indicar qual foi retirado. Nesse caso, você vai ver ali na memorização dele se ele conseguiu, além de lembrar do dinossauro que foi retirado, a questão da atenção seletiva. No caso de sequência, por exemplo, vamos supor que vocês têm esses mesmos dinossauros, tem dinossauros que se repetem, tem vários bichinhos lá, daqueles dinossaurinhos de plástico, e tem dinossauros que se repetem, né? São iguais. Você pode colocar eles alinhados em sequência e ele te mostra qual dos dinossauros seria o último. Você consegue perceber que pode ser muito simples e com pouco investimento, na verdade, você alinhar o gosto do paciente com aquilo que você precisa avaliar? Consegue perceber como isso vai fazer diferença? Tanto para ele vir para a segunda consulta com desejo de vir, de estar com você, assim como também vai fazer diferença no momento em que você já está fazendo a sua avaliação, verificando as habilidades cognitivas dele, mas ele está envolvido, ele está com algo que é do gosto dele e dispondo-se totalmente para atender as tuas solicitações. Você consegue perceber também que o investimento é muito baixo ou quase zero? E é assim, gente, que tem que ser. Afinal, você vai chegar aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia com certeza e com economia. Experimente fazer isso que eu te contei aqui. Depois você me conta. Eu tenho certeza de que a conexão e a empatia entre você e o seu paciente vai gerar nele o desejo de voltar. E eu te garanto, esse processo faz parte da caminhada rumo aos 15K.